Caminhando com o Senhor, 6 de junho de 2021. Então Saul parou de perseguir a Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de a Rocha da Separação. 1 Samuel 23, 28. Saul estava tão determinado a fazer o mal contra Davi que havia espalhado batedores por todo o território para tentar rastrear o paradeiro do seu desafeto. Além disso, ele ofereceu recompensa para qualquer um que trouxesse uma informação que ajudasse a encontrá-lo. E deu certo. Porque se nós lermos alguns versículos antes deste, veremos que essa informação chegou rapidinho aos ouvidos do rei. Saul sabia que não era tão fácil assim pegar o Davi, porque já tinha tentado várias vezes, mas nunca conseguia pegá-lo desprevenido. Então mandou investigar com mais precisão a localização dele, dizendo: vão lá e se informem com mais certeza os lugares onde ele se esconde. E então me avisem. Aí eu irei com vocês. E se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que eu tenha que vasculhar buraco por buraco de Judá. E quando a resposta veio, Saul marchou para lá enraivecido, levando aquele grandioso exército para exterminar Davi da face da terra. Eu imagino quantas angústias povoavam a mente e o coração de Davi diante de tantas ameaças, principalmente se lembrando de todo o bem que ele já havia feito a Saul. E foi pensando nesta ocasião em que Davi escreveu o Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha oração. E o Senhor de fato ouviu a sua oração, ouviu o clamor daquele servo, de maneira que assim que o exército de Saul encontrou Davi, e quando eles estavam prestes a capturá-lo, algo inesperado aconteceu, pois o rei recebeu uma notícia urgente, e isso fez com que Saul imediatamente desse meia volta e retornasse correndo para defender as fronteiras do seu país que haviam sido invadidas pelos filisteus. Parecia para Davi que a paz finalmente havia chegado e já não haveria mais com o que se preocupar. Mas a realidade não era bem essa. Aquele episódio foi apenas um livramento, um breve período que Deus lhe concedeu para recobrar o ânimo, o fôlego e se preparar para outras lutas que ainda viriam pela frente. Como é duro ter que conviver com esses altos e baixos na nossa vida. Há momentos de bonanças e momentos de tempestade, momentos de alegria e momentos de pranto, momentos de vigor e de fraqueza, que sempre estão se alternando em nossa rotina. Quando é que isso vai parar? Isso não vai parar. Veja pelas Escrituras, por exemplo. Ali nós encontramos alívio e esperança, refrigério e motivação, mas a Bíblia também fala de lutas, de turbulências, de angústias e aflições. E a gente pensa e a gente pergunta, mas por que será que a Bíblia não fala apenas de amenidades, daquilo que promove serenidade, alegria, paz para a alma e bênçãos? A vida já é tão difícil, como seria bom se a Bíblia tratasse só de bem-aventuranças? Você não acha? Mas não é assim que Deus nos conduz. Em sua doce palavra há também relatos amargos, de conflitos e de momentos atribulados que alcançam até mesmo a vida dos eleitos do Senhor. Você já pensou no porquê dessas coisas são dessa forma? É que Deus nos prepara através destes relatos do passado para que saibamos como lidar com os nossos embates no futuro. Deus usa o exemplo de outras pessoas para nos ensinar. E depois Ele usa o nosso exemplo para ensinar outras pessoas. Todos os dias nós vamos encontrar um leão para enfrentar, diz o ditado. Mas também é certo que todos os dias nós podemos contar com a presença e com o apoio e com a ajuda do nosso Senhor, se nele a gente colocar a nossa esperança. Lembre-se que Jesus mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, se nós confiássemos nele, abrindo caminhos onde não existe, fazendo brotar água onde parecia ser impossível, disse Isaías lá no capítulo 43. Talvez as suas lutas sejam sem tréguas, como as lutas de Davi, mas as mesmas promessas que foram dadas a ele alcançam você também, alcançam a sua vida, de maneira que o inesperado também fará parte do teu viver. Confie nisso.
Eu tenho clamado a Ti, meu Senhor, nas horas do meu aperto, das angústias, e o Senhor nunca deixou de vir em meu socorro, fortalecendo a minha alma, para que eu pudesse enfrentar aquilo que eu não dou conta. Eu tenho visto os Teus milagres fazendo com que os ataques do inimigo se desviem de mim. Mas eu também sei o quanto eu tenho falhado contigo nos momentos em que tudo vai bem. Me perdoe por isso, meu Senhor. Ajude-me a mim e aos meus ouvintes a sermos mais constantes na nossa comunhão com o Senhor, tanto nas horas de aflição, como também na bonança. Obrigado por nos ouvir a cada dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.